Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós havíamos começado mais um capítulo do nosso catecismo que tratou justamente, ou mais um parágrafo do nosso catecismo, que tratou justamente sobre a queda, sobre o pecado, né, a realidade do pecado, o pecado original, o pecado dos anjos, as consequências do pecado de Adão para a humanidade, o duro combate a que nós somos submetidos por causa do pecado no mundo, e também do fato tão belo de que Deus nunca nos abandonou, nunca abandonou a humanidade ao poder da morte. Começamos então no último programa com aquela série de parágrafos de resumo que o catecismo sempre faz depois de um bloco de reflexões. Nós então chegamos agora ao parágrafo número 415. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da sua própria liberdade. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Aqui, esse resumo é um pequeno trecho da Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, no seu número 13. Então vejam, o projeto de Deus é que o homem seja justo, que o homem viva na paz, na sua integridade, das suas 4 relações, ou de todas as suas relações, no relacionamento com Deus, consigo, com o outro, e com a própria natureza. Esse é o estado de justiça sonhado por Deus para o ser humano. Mas o ser humano, desde as origens, desde o começo da sua história e ao longo de toda a sua história, ele abusou da sua liberdade. Ele se levantou contra Deus, desejando atingir o seu objetivo fora dele. O pecado original é justamente essa negação da própria criaturalidade. O ser humano quer se bastar a si mesmo. Então, o comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal significa justamente isso. Eu não preciso de Deus que me diga o que é certo e o que é errado, eu mesmo sou o meu parâmetro. E eu mesmo quero ser igual a Deus. Essa foi a grande tentação, né? Se comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vós sereis iguais a Deus. Então, o que nosso catecismo ensina é que pelo pecado, o ser humano perde, então, aquele estado de justiça, porque ele, desde o começo, instigado pelo maligno, abusou da sua própria liberdade. Parágrafo 416. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os homens. É o que nós chamamos de pecado original originante. O ser humano não correspondeu ao projeto de Deus. Existe aqui uma realidade misteriosa, uma realidade tenebrosa, provocada por instigação do próprio demônio, em que o ser humano perde aquela santidade original a que ele estava destinado, aquela justiça original sonhada por Deus. E isso afeta toda a descendência de Adão. Parágrafo 417. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida por seu pecado, portanto privada da santidade e da justiça originais. Essa privação é denominada pecado original. Então vejam, nosso catecismo deixou muito claro que o pecado original não é um pecado em senso estrito, ou o pecado cometido pela humanidade ou por cada pessoa em particular. Porque o pecado em senso estrito é sempre isso, é o ato de uma pessoa. O catecismo fala que o pecado original é um pecado por analogia.
no sentido de que é a natureza humana que ficou comprometida, que ficou enfraquecida, adoecida. Então, nesse sentido, nós temos o que a teologia chama o pecado original originado. O pecado original cometido pelos primeiros pais foi, sim, um pecado pessoal, uma opção livre e pessoal contra o projeto de Deus. O pecado original originado, não. Ele é um pecado contraído, ou é a própria natureza humana comprometida na sua integridade. Parágrafo 418. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte e inclinada ao pecado. Inclinação esta chamada de concupiscência. É mais ou menos o que eu já disse comentando os parágrafos anteriores. A natureza humana, em decorrência dessa opção do ser humano desde as origens contra o projeto de Deus, ela está enfraquecida nas suas próprias forças, ela está submetida, então, à ignorância, à dominação da morte. Ela está inclinada ao pecado. Não faço o bem que eu quero, o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará deste corpo de pecado, dirá São Paulo. E aqui o nosso catecismo lembra que essa inclinação ao pecado é chamada de concupiscência. Parágrafo 419. Mais uma citação agora do magistério da Igreja, do Santo Padre Santo Paulo VI, na sua solene profissão de fé, que diz assim: afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. Paulo VI escreveu essa solene profissão de fé, esse credo do povo de Deus, né, em que ele faz um comentário muito bonito e profundo do credo, em que ele recorda que, como o Concílio de Trento, no decreto sobre o pecado original, já havia definido, o pecado original é transmitido juntamente com a natureza humana, não por imitação. Não é que nós imitemos o exemplo mau dos primeiros pais, mas é um defeito que se propaga. E, nesse sentido, ele é chamado próprio de cada um. É o meu pecado, embora eu não o tenha cometido como um ato pessoal de minha escolha. Parágrafo 420. A vitória sobre o pecado conseguida por Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde se multiplicou o pecado, a graça superabundou. De fato, a salvação de Jesus é muito mais do que nos levar de volta ao paraíso perdido de Adão e Eva. E parágrafo 521, segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo, crucificado e ressuscitado, quebrou o poder do maligno e o libertou o mundo. Mais uma vez, uma citação da Gaudium et Spes no seu número 2. Então, com isso, o nosso catecismo encerra mais essa parte em que nós refletimos sobre a realidade da queda, sobre a realidade do pecado. No nosso próximo programa, nós vamos começar a falar sobre a boa nova. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Que o Senhor, então, possa nos abençoar, nos acompanhar na nossa caminhada, abençoar nossas famílias, nos livrando de todo mal, hoje e sempre. Amém.